Bom dia, Sr. Comandante, como está mais uma vez? É verdade, nos encontramos recentemente. De quando em vez faz-nos visitas, Nos ainda heróis bem. CM. O que mostra que nós estamos atentos à realidade daquilo que vai passando no país, no que aos incêndios diz respeito, infelizmente. Uma das imagens que marcou muito, mas eu acho que acabou por mostrar muito a algumas pessoas que não conhecem a realidade dos incêndios, foi a de uma família em pânico num incêndio em Constância. Ou seja, uma coisa são os operadores de câmaras, os nossos repórteres de imagem, que tiram imagens dos incêndios, outra coisa são as famílias que hoje, com as tecnologias, filmam e se percebe de facto o que é estar no meio das chamas. Eu acho não, vamos mesmo começar por ver essas imagens e depois já vamos à conversa. Oh meu Deus! Olha o Sr. Vicente. Vicente. Oh meu Deus! Abre a água! Chica, abre a água! Os gritos desesperados são de Mariana Freixedas. Mal se apercebeu da dimensão e proximidade do fogo, começou a filmar. Porque quando o fogo estava ali mais ao fundo foi quando eu peguei no telemóvel, porque não imaginava de um momento para o outro ia tudo estar como estava no vídeo. Então peguei no telemóvel, estava a filmar e quando me apercebi, as chamas estavam por todo o lado, foi quando eu desliguei para poder ajudar os meus vizinhos e o meu cunhado. Estava tudo a arder, o vento era muito forte e nós já éramos poucos, éramos só nós e a vizinhança no combate às chamas e foi complicado. Valeu o apoio dos vizinhos quando os bombeiros não tinham mãos a medir com incêndios noutros locais. O ambiente foi de uma grande união e a organização entre a vizinhança, aqui desta casa e a nossa. Alguns amigos dos vizinhos dos meus avós vieram nos ajudar. Os bombeiros chegaram só no fim, mas compreendo que eles não pudessem estar cá porque havia muitos locais onde estava fogo e foi de medo, mas sempre muita união. Teve medo, de certeza, não é? Muito. Tive para a vida dos meus avós, para a casa dos meus avós e também para a minha vida. Quando vim cá ter com eles era para levar o meu avô e a minha avó para casa e o meu avô disse-me que não saía daqui. E sem ele eu não saio, eu não abandono a minha família. No final acabou por correr tudo bem? Tudo bem, sim, correu tudo bem. Momentos que não vais esquecer, de certeza? Nunca na vida, espero que não volte a acontecer. Com a época de incêndios no início, espera-se que a prevenção ajude o trabalho de bombeiros e moradores. Esta é a realidade. Esta é a terrível realidade. E são situações dramáticas que se vivem já ao longo de muitos anos no nosso país e que tardam a encontrarmos soluções para elas. E essas soluções, na minha opinião, passam por uma melhoria acentuada da prevenção estrutural, que efetivamente em Portugal não tem sido feita, à dimensão de que tem sido a evolução do combate. Felizmente que Portugal tem das melhores mulheres e homens no combate aos fogos florestais de toda a Europa ou mesmo do mundo. Temos uma grande capacidade técnica, operacional, que tem vindo a resolver as situações e tem vindo a resolver dentro do possível, obviamente. Ao custo também, a custo de algumas vidas também. Ainda essa situação dramática, porque o fogo florestal, como qualquer outro fogo, e a vida do bombeiro é de alto risco, e como aqui se vê. E estas são pequenas imagens, que o fogo florestal tem momentos de autênticas situações inacreditáveis. Quer dizer, E a rapidez, o que faz impressão é a rapidez com que as chamas chegam... É a rapidez porque nós vivemos num país de grande influência mediterrânea, não é? Altas temperaturas, baixa taxa de umidade e por muitas vezes ventos atípicos que nos envolvem toda aquela movimentação. E até porque podemos estar num local onde, quando não há um incêndio, não há vento, está pacífico, mas com o iniciar de um incêndio há alterações, convecções atmosféricas, saturação do oxigênio e há transformações logo de ventos incríveis, não é? Que ficamos estupefactos, mas quem tem experiência disso, e onde é que há 50 anos na frente do combate aos incêndios, e numa zona terrível, das mais perigosas de Portugal, na Serra da Lousã, ali daquela zona toda, e havia coisas inacreditáveis. E depois também, repare-se, não é o incêndio só em si,
é muitas vezes como o incêndio se propaga a centenas de metros, até quilómetros de distância, através de lançamento das próprias das faúlhas, das folhas dos eucaliptos, que lançam fogo e que muitas vezes envolvem depois no meio, por aí é que está as tais situações de grave. Já voltamos a Já conversar. voltamos. Estamos na hora certa, vamos às notícias com a Joaninha. Depois já vamos voltar a falar desta realidade com o Sr. Presidente e também vamos ficar a saber porque é que tantas vezes as pessoas, nomeadamente aquelas com mais idade, se escusam a sair das suas casas. Estamos na companhia de um quase conterrâneo do meu pai, portanto, Jaime Marta Soares, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, foi Presidente muitos anos da Câmara de Penacova. Poiares. Sim, Penacova com Poiares. Poiares, exatamente. Estávamos a falar aqui na Estrada da Beira, que agora é menos frequentada, mas que é uma linda estrada a visitar. Na verdade, aquela zona muito fustigada por incêndios, e dizia há pouco o Sr. Presidente que há meios estruturais que ainda não foram implementados. Técnicas estruturais. Temos bons meios humanos, eventualmente técnicos, mas há aqui toda uma limpeza das matas, uma série de coisas que ainda não foram feitas, pois não? É exatamente, exatamente assim, porque não há o acompanhamento dessa evolução e todos nós sabemos que os fogos não se combatem, evitam-se. Então evitam-se, faz prevenção. Claro que não é fácil, de um momento para o outro, resolver todos estes problemas. É um problema cultural da sociedade portuguesa. Tem vindo a evoluir também favoravelmente. Mas, como sabe, houve uma grande desertificação do espaço interior. Hoje não estão lá as pessoas. Hoje também não se vai tirar a lenha para aquecer a lareira, não se vai tirar os matos para fazer o adubo das terras e das camas do gado. Portanto, já não há aqueles rebanhos de cabras nem de ovelhas. E, portanto, tudo isto tinha que ser substituído. E não foi. E há soluções. Eu penso, mas com os cuidados que tenho que ter a analisar este problema, nós em Portugal temos milhares de desempregados. Não quer dizer com isto, vamos lá pôr os empregados a limpar as florestas, não é nesse sentido. Mas porque não criar incentivos para a criação de empresas, portanto, com essas pessoas que estão desempregadas, para rebanhos de cabras nessas zonas. Quer dizer, substituíamos quem lá não está, evoluíamos no sentido de aumentar a produção da carne, do leite e da limpeza das florestas. Por exemplo, esta é uma, em termos da prevenção estrutural. Mas há que ir para o emparcelamento, há que ter coragem, os políticos têm que ter coragem para criar uma lei. Antigamente falou-se de todos nós, lembramos disso porque ouvimos falar da lei das sesmarias, que efetivamente não é uma situação de expropriar, tirar a propriedade ao cidadão, não é? Porque isso até a Constituição Portuguesa é muito clara nisso, o direito de propriedade privada e de associativismo são sagrados na Constituição, mas uma lei expropriante que permitisse fazer projetos de emparcelamento que não retirava o rendimento do proprietário, mas dava a possibilidade de se fazer prevenção da floresta. Porque não se pode fazer prevenção em pequenos espaços, tem que ser um espaço abrangente. Portanto, temos que ir pelo emparcelamento. Enquanto não fizermos isso, não tivermos coragem, mas os políticos muitas vezes não têm a coragem de assumir reformas que têm que se fazer, são inevitáveis, mesmo que isso possa, ao momento, custar menos votos. Não sei se os eucaliptos, os dinheiros votassem, as coisas eram diferentes. Não votam, é complicado. Deixa-me só colocar aqui uma introdução. Falo aqui do meu caso específico. Outro dos problemas que existiu foi, por exemplo, os meus avós eram da zona de Góis. Portanto, todos ali ao pé. Terra da Lazã, mais concretamente há de conhecer ali do Colmeal. Do Colmeal. Andei lá muitas vezes. Há de saber muito bem, não é? Combater fogo. Colmeal, Sobral. Sim, conheço tudo, com meus irmãos. Ora bem, nós herdámos 100 e tal terrenos. Não fazemos ideia quais são. Claro. Pois, estão dispersos. Não fazemos ideia quais são. É o cadastro da floresta que não está feito. Portanto, e não pode haver planeamento sem cadastro. Desloquei-me à Câmara de Góis para tentarmos perceber o que era. E depois, a quantidade de problemas que se colocam, porque há coisas que eram do meu avô, mas que ainda estão no nome de não sei de quem. Claro. E depois o marco, afinal, pega com não sei quantos, mas não é. Quer dizer, para nós, que já não vivemos aquela realidade, aquilo é um quebra-cabeças gigante. E eu acho que isto
Até algumas dizendo que sim, pronto, algumas então, extremas não sou foram caso único. alteradas com o tempo. Portanto, Mas é uma realidade. Isto também é um problema grave, não é? Muito grave. Porque depois, eu até podia preocupar-me com os meus, mas ninguém me sabe explicar bem quais são os meus. E aquela geração que, no fim de contas, conhecia aquilo já foram desaparecendo, obviamente. E Olha, chega está ao o meu tempo que não sabe realizador, está o meu realizador a dizer-me aqui, o meu realizador a dizer-me aqui. Tenho precisamente o mesmo problema no lugar. Castanheira de pera, o nosso realizador. Mas isso são milhões de casos. Mas é que isto depois é que também propicia que haja incêndios. Os terrenos não estão cuidados. É o cadastro. E nós temos possibilidades, devíamos ter, de pôr muita gente. Olha, eu penso que já se fez uns ensaios, e sou da GNR por isso, foram criados jipes da Guarda Nacional Republicana para o combate aos incêndios florestais. Há coisas que são de questionar, mas não é agora que falamos aqui nisso. Mas no tempo em que não estão na vigilância e na primeira intervenção, eles podem perfeitamente passar o seu tempo à procura de resolver esses problemas do cadastro da floresta portuguesa. Porque não havendo cadastro, não se pode. Bem, só haver a tal lei expropriante, que não aparecendo o proprietário, fica numa reserva em que, um dia reclamado, todo esse rendimento passa para esse proprietário que prove exatamente o que aqui acaba de dizer, que não pode provar enquanto não fizer esse cadastro. Mas porque isto passa por esse emparcelamento, passa pelo associativismo florestal, criar as IFs, mas umas IFs não, eu diria, adaptadas à realidade do país que somos e do povo, que também, efetivamente, temos uma forma de estar e de ser muito peculiar, mas muito aberto. É preciso, as populações são capazes de aderir se lhe forem com propostas concretas, em que eles vejam que isso que é uma realidade palpável. Mas há muitas situações até porque em que muitas não vezes nestas acreditam. zonas interiores as pessoas têm uma certa renitência à mudança, não mas é? Estão muito abertos. E repara, bem, hoje também, da floresta, como aqui acaba este caso, da Dona Maia de Tábua, de Góis. Portanto, há também essas pessoas que, quando vieram, jovens, vieram embora, não é? Portanto, hoje, muitos proprietários até chegam lá, e é mais fácil plantar eucaliptos, e vão lá 10 anos depois para receber o rendimento da venda dos eucaliptos. Portanto, enquanto nós tivermos uma floresta assim, com os tais problemas que temos pela influência mediterrânica, portanto, o clima, como nós vemos atingir temperaturas de 40 graus, taxa de umidade baixíssima, os tais ventos atípicos, não há nada que resista. E mesmo assim, como eu disse, como iniciei há pouco a minha conversa, felizmente que temos uma estrutura e temos vindo a evoluir favoravelmente na área de combate. Claro. Não só este ano, nós temos o melhor dispositivo de sempre, em termos de recursos humanos, em termos de equipamentos já modernos, apesar de ainda estarmos muito aquém, de reformar os nossos parques de viaturas, porque são sujeitos hoje a um trabalho muito, muito, muito rigoroso, que destrói esses equipamentos, porque ali há situações em que não se pode estar muito preocupado com o equipamento. É que se resolver o problema e também o problema da segurança dos bombeiros, não é? Dos operacionais no teatro de operações. Claro que há mais operacionais que não os bombeiros, mas os bombeiros estão numa ordem de 96, 97% de todos aqueles que andam no teatro de operações, no combate aos incêndios florestais. E o problema grave que se põe, e os bombeiros devem ter formação nesse sentido, como era o caso deste vídeo que nós assistimos, em que as pessoas com mais idade não querem sair de casa e dizem, eu não saio daqui. Isso é um problema complicado, é? E muitas vezes tem que se tomar atitudes de alguma dureza para os convencer. Tem que ser pela persuasão e dizer-lhe os perigos que as pessoas... E sabe, antigamente, essas pessoas, elas próprias faziam sua autodefesa. Muitas vezes, eu próprio, estou a falar de há 30 anos atrás e há 40 anos atrás, sentia que o fogo estava a ser dominado, que estávamos a conseguir ganhar-lhe, mas de repente víamos aparecer chamas do outro lado. As próprias populações sabiam fazer a sua autodefesa, fazer o contrafogo. Exatamente. E, portanto, eles estavam ali, deixem-nos estar aqui, nós sabemos como vamos fazer, vamos lá embora, nós sabemos o que é que vamos fazer. Mas as coisas evoluíram em sentido inverso, em relação ao abandono, portanto, da propriedade, não é? E das pessoas já não terem idade, não terem capacidade financeira, e por isso a envolver, não fazerem a agricultura que faziam, em volta daquelas propriedades, daquelas terras que nós conhecemos, aquelas aldeias lindíssimas, que tinham aquela autoproteção, mas tudo isso acabou. Mas eles ainda estavam agarrados a esse tempo e a esse passado. E muitas vezes tínhamos que ser duros. Eu fui comandante operacional, nunca está aqui a falar de mim, mas com muita responsabilidade. Mas a sua experiência conta. Com muita responsabilidade no setor. E pronto, eu tinha facilidade de dialogar e comecei a ser conhecido no meio das pessoas, mas isso já não resolvia. Tinha que muitas vezes dizer ou sai, ou temos que tirar à força, porque as pessoas não querem abandonar, agarrados ao seu espaço, ao seu pedaço de terra. Mas
Hoje já não é assim, porque as pessoas já não estão, e as que estão são poucas, e hoje já começam a ter o entendimento da perigosidade que hoje é um incêndio florestal, por todas estas situações que no passado não eram tanto, vieram a evoluir em sentido contrário, e por isso há que substituir. Mas essa substituição não está a ser feita. Eu não quero, eu diria e digo isto, não tenho medo das palavras, ela corresponde exatamente ao que eu penso, é que tem que haver coragem política para se tomarem as atitudes que tratem estes problemas. Eu só gostava de saber porque é que essa coragem tarda. Mas e cada ano temos esta conversa. Dona Meia, deixe-me dizer isto. E não se trata este problema com aspirinas baratas. Tem que ser efetivamente com antibióticos de qualidade. Quer dizer, tratar isto com algum radicalismo, entre aspas, porque senão não resolvemos o problema. Presidente, todos os anos temos esta conversa, todos os anos temos esta conversa. Exatamente. E, de facto, essa coragem E este ano avizinha-se um verão terrível. Muito complicado, e entre outras coisas mais diferentes. Mas, repare-se, a floresta portuguesa não arde espontaneamente. Pois. O crime, efetivamente, os incendiários, esses indivíduos que não dá para entender, e digam lá o que disserem, fiquem zangados comigo as autoridades deste país, que têm vindo a fazer um trabalho extraordinário, tanto a GNR, PSP, como a Polícia Judiciária este ano, como tem vindo há uns anos esta parte a evoluir, mas sabemos que o fogo florestal destrói as próprias provas, não é? Portanto, é muito difícil. Mas se formos a ver as causas desconhecidas, a negligência e aqueles que depois são e vão à vara dos tribunais, vamos a ver, vão para uma percentagem, dispara para quase 70%. Porque negligência também é crime. Claro. Temos que encarar isto. Claro, quem deixou um cigarro na floresta, quem fez uma fogueira. Exatamente. E outro tipo de negligência. Mas as pessoas não querem entender isso, porque este é um problema complicado, o criminoso. E há vários patamares do crime por razões económicas, do crime por razões de terrorismo, até político. O Presidente não tem medo das palavras, eu também tenho nem muito pouco. Ainda no outro dia, a propósito do ano passado, quando houve aquela desgraça, e depois dos indivíduos terem sido apanhados, estavam só uns fogarinhos, eu até utilizei aqui uma expressão em televisão, que foi se lhe fizessem, mas era uma fogarinha pelo rabo acima que faziam bem. Então não tenho medo das palavras. E como não tenho medo das palavras, vou-lhe dizer o seguinte: este ano vai ser mais complicado este verão. E o Sr. Presidente vai perceber muito bem as minhas palavras. Até porque é um ano eleitoral. Eu sei. E, portanto, vai ser muito mais complicado. Já me custou uma vez muito caro a ter dito isso da forma como o disse, apesar de ser cuidadoso nas palavras, mas as convicções de cada um de nós têm que efetivamente se afirmarem. Nós temos é que resolver o problema. Mais nada. Não temos que andar cá com paninhos quentes para quentes, já chega lá, está lá no fogo e muitas vezes de arrepiar, não é? É que os portugueses veem na televisão, mas entre o ver na televisão e estar lá no momento próprio a assistir àquilo, são momentos dantescos, dramáticos. E repare-se, eu gosto de fazer esta comparação porque há pouco fiz uma afirmação perentória e afirmo, nós temos dos melhores bombeiros do mundo no combate, em todas as áreas, até porque é diferente, é sui generis. Em Portugal está tudo num quartel de bombeiros, todo o socorro está ali no quartel, seja tudo, do enxame de abelhas, estar na chaminé, de ir abrir a porta, dessas coisas, dessas coisas todas. Mas dizia eu que somos efetivamente dos melhores bombeiros do mundo ao combate aos fogos florestais. Porque se assim não fosse, nós estaríamos numa situação muito mais complexa e muito mais difícil. Mas, e às vezes dizem que se tem que evoluir, retirar do combate para evoluir em relação à prevenção. São coisas completamente distintas. Claro. A prevenção pode, se for bem gerida, criar condições de sustentabilidade. Para já os aspectos ambientais, aspectos económicos, que uma floresta devidamente preparada, que aumenta o rendimento e diminui, efetivamente, os problemas até das perdas de muitas vidas e da alteração ambiental, que deixa, efetivamente, marcas irrecuperáveis para além das várias gerações. Sr. Presidente, um gosto recebê-lo sempre um gosto ouvi-lo. Perdoa-me a brincadeira, mas, de facto, ainda bem que está nos bombeiros, porque, sendo Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Sporting, vai ter muito fogo para apagar lá. Ainda bem que... Mas quem está a arder é o Benfica, não é o Sporting. Quem está a arder é o Sporting. É uma azia esta do... Não tenho fogo no estômago, não, Sr. Presidente. Olha, nós temos um Jesus, temos um Deus... Oh, meu amigo! E falta o Espírito Santo, que já foi embora. Já foi embora. Sr. Presidente, é sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigado. Brilhante nas palavras e na lucidez, e esperemos que para o ano esta conversa seja diferente e que possamos ter realmente aqui algumas atitudes políticas que de facto tardam, e eu percebo porquê, mas esperemos que o povo português comece a perceber.